E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estou gravando o vídeo hoje com o microfone um pouco mais perto, tá? Para ficar com áudio melhor, porque da última vez eu gravei o vídeo com áudio muito longe e não ficou tão bacana, tá? Então hoje eu espero que vocês estejam com um áudio melhor. Como vocês estão percebendo, eu já não sou mais um youtuber solitário, porque agora minha gata, ela se transformou numa youtuber. Então toda vez que eu estou gravando, ela ela já me perdi no começo do vídeo. Ela tá gostando muito de participar, tá? Espero que vocês estejam gostando disso também, ok? Uma outra coisa que vocês podem perceber eu tô tentando melhorar as qualidades do vídeo e também tô ampliando cada vez mais os assuntos que eu falo aqui com vocês, né? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do lençol de elástico. Vai parecer meio louco isso, tá? Mas assim, a partir do momento que você começa a entender o quão importante é você ter a capacidade de dobrar um lençol de elástico e quanta diferença isso faz na tua vida, você começa a entender algumas coisas. O lençol de elástico, gente, ele tem uma dificuldade nele, em si, tá? Porque dá muita vontade de você só embolar todo ele e guardar ele ali no guarda-roupa. Mas quando você aprende a dobrar um lençol de elástico, você começa a colocar um pouco de ordem no caos da sua vida. E para isso você precisa de foco. Você precisa conseguir focar em coisas que você geralmente não focaria. Então você começa a focar no seu bem-estar, você começa a focar na sua alimentação, você começa a focar em limpeza da tua casa, organização. Então, antes de eu estar gravando esse vídeo, eu estava lavando louça. Aí, antes de gravar o vídeo, eu estava procurando um wallpaper para colocar no monitor que eu tenho aqui do lado, para ele fazer uma iluminação de contraste com vocês. Porque a gente tem essa iluminação aqui, ó, aqui, essa iluminação azul aqui, ela vem do meu banheiro, tá? Então, o certo, deveria ter uma iluminação vermelha aqui. É um contraste que é comprovadamente, tá, importante quando você grava vídeos para a internet. Você tem um contraste de azul com vermelho, você cria um equilíbrio cromático no seu vídeo. E eu estou tentando fazer isso. Só que aí, o que eu fiz? Ao invés de eu colocar uma luz vermelha aqui na minha cozinha, que não tem como eu fazer, na verdade não faz nem muito sentido eu fazer isso daí, o que eu decidi fazer? Eu decidi colocar um papel, um wallpaper iluminando um monitor aqui do outro lado. Tanto que, ó, se eu tirar, presta atenção aqui no meu rosto, ó. Tá vendo como meu vídeo ele fica frio? Então, isso é uma tática, tá? É uma tática que eu acabei estudando. Filha, é sério? Calma aí. Eu acabei estudando um pouco pra gente conseguir ter uma qualidade melhor nos vídeos, tá? Então, eu comecei a organizar coisas, tá? Eu comecei a organizar coisas e eu comecei pelo lençol de elástico. Na maior parte das vezes, a nossa vida ela parece um caos. E é muito fácil você, tipo, mandar um foda-se pra tudo e simplesmente falar, meu, cansei, eu não quero mais sofrer. Então eu não vou mais me importar com isso, eu não vou mais dar atenção pra isso. E isso tá errado. Porque a gente precisa começar a ter maturidade na nossa vida de aceitar quando a gente erra, de aceitar quando as coisas dão errado, de aceitar quando você simplesmente não tem mais condições de manter as coisas funcionando de forma errada, tá? Então, assim, quando você começa a ganhar maturidade, você começa a perceber que você precisa trabalhar, que você precisa ser um bom pai, que você precisa ser um bom cônjuge,
E isso nunca é garantia que você não vai errar, tá? Porque a gente é muito sugestionável. Uma das coisas que me incomoda um pouco é que a gente sempre está tentando fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor, às vezes, ele não é o suficiente para você é, se tornar a melhor pessoa do mundo. Você vai ter que se esforçar. Eu tenho coisas ruins dentro de mim. Eu tenho desejos ruins dentro de mim. Eu tenho intenções ruins às vezes. E aí você vai perguntar para mim, pô, Léo, mas confrontar isso é saudável? É muito saudável. Porque eu conseguindo ver o meu lado ruim, me dá um superpoder para combater isso. O problema, por exemplo, quando você tem toque, quando você tem Tourette, quando você é autista, quando você tem paz, tá? Quando você tem TDAH, a partir do momento que você tem a... Como que eu posso explicar isso? A partir do momento que você tem consciência, tá bom? Ixi, agora ficou escuro, né? Deixa eu ver. Tá. A partir do momento que você tem consciência do que você tem de problemas, eu vou corrigir aqui na marra, cara. Pera aí. Pera aí que vocês estão vacilando. Pronto. Aí. Vamos deixar assim, né? Tá bom? Vou ter que corrigir no meio do vídeo. Ou coisa boa. Tá bom. Você consegue combater. Se você tem algum problema e ele é invisível, você não consegue combater. Então, olha a importância de você confrontar os seus problemas e você entender que cada problema, cada coisa que acontece na tua vida tá te forçando para algo melhor. Isso é muito raro da gente ter na nossa consciência, tá, pessoal? Então, eu acabei percebendo que com o passar do tempo, a gente vai criando um superpoder de se autoavaliar, de perceber as coisas. Eu não sei se é assim com todo mundo, porque eu vivo na minha vidinha aqui, né, eu estou aqui dentro, né? Então eu tenho uma percepção da vida que ela é muito própria minha. É uma percepção própria. Eu entendo isso. Mas aqui dentro, eu acho que um dos maiores superpoderes que eu tô tendo é de perceber as cagadas que eu faço. Sabe? Tipo, eu entender. Eu entender que eu faço cagadas, que eu erro e eu me permitir fazer isso. Isso é um negócio que é meio ruim às vezes, mas eu já percebi. Que quanto mais eu tento ser perfeito, mais imperfeito eu me torno. Mas quanto mais eu me observo sendo perfeito, fazendo coisas boas, agindo de forma correta, calculando meus atos, calculando alguns movimentos, principalmente com as pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu me preocupo, eu começo a perceber que isso me dá um poder maior para eu simplesmente me autoaprimorar, para eu me perdoar, para eu me entender e para eu mudar. E quanto mais eu mudo e melhor eu fico, mais eu vou atrair, mais eu vou atrair pessoas boas para minha vida. Mais eu vou atrair novas oportunidades, mais eu vou atrair riquezas. Então, assim, aceitar o poder que as mudanças trazem, traz um... Gente, traz uma libertação muito grande, tá? Eu, hoje em dia, me sinto mais liberto do que eu era antes. E eu fico muito feliz com isso. Eu sinto que Deus me deu uma oportunidade muito boa de ser mais, de poder ser mais forte, de poder ser mais amigo, de poder ser mais um cara de confiança, um cara de potencial. Então parece que quanto mais eu valorizo as coisas em mim, melhor eu vou ficando. Aí, pô,
Léo, mas Deus, eu tenho a minha fé voltada em Deus. Se você tem a fé voltada em qualquer outra coisa, eu vou respeitar, tá? Eu respeito todas as religiões. Eu acho isso maravilhoso, cada um poder ter a sua fé. Mas uma das coisas que eu tenho que tá me deixando muito feliz é perceber que Deus, ele está cada vez mais trabalhando dentro de mim para eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, parece que Deus, ele é o que está conduzindo essa transformação. Então, para eu ser melhor, para eu ter a capacidade de, ao invés de aceitar a bagunça de um lençol de elástico, embolar ele, jogar ele e esconder esse problema, eu aprender a lidar com ele, eu me confrontar com esse lençol de elástico, dobrar ele bonitinho para deixar essa organização que não era necessária fazer parte da minha vida. Então, Deus ele está me conduzindo a me aprimorar. Essa é a maior importância de você entender que a religião, ela pode mudar você. Ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar suas oportunidades, a direção do que você acredita e muito mais coisas. Mas é a fé. Isso é pautado em fé, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, só que eu quero comentar sobre um insight que eu tive dos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Compartilhei com a Michelle e ela falou, meu, isso é muito legal. E aí eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um abraço, tchau, tchau.